Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo proposto pelo professor Antônio Augusto da disciplina Biometria de Marcadores Genéticos do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc. O nosso grupo é formado por Jaqueline Borba, Emanuel Martins, Gabriel Gesteira e Pedro Barbosa. Desta vez, o nosso vídeo será sobre loop. O que é o loop? O loop é utilizado para automatizar a parte repetitiva. Dessa forma, você só precisa escrever o código uma única vez. Ou ainda, o loop é uma maneira de repetir uma sequência de elementos em um vetor, e então rodar o mesmo código para cada elemento, sob as condições impostas pelo próprio programador. De uma maneira simplificada, o loop consiste em repetir elementos para um determinado código inúmeras vezes, até que seja satisfeita a condição ou critério de parada definidos. Ou seja, enquanto o loop não satisfizer a condição, ele continua rodando o mesmo comando, agora com um novo argumento. Quando a condição é atendida, o loop para. Existem três principais funções de loop para o R: o for, o while e o repeat. Essas funções serão apresentadas através de exemplos. Bom, então para exemplificar, nós vamos utilizar uma matriz com 4 linhas e 10 colunas, preenchidas com uma sequência numérica de 1 até 40. Essa matriz vai receber o nome data, então tudo que a gente chamar no programa como data vai estar sendo atribuído a essa matriz que foi criada anteriormente. Então, o primeiro comando de looping que o R possui é o comando for. O for depende de um índice pré-determinado, aqui nós vamos chamar de i, e ele vai estar contido num intervalo pré-definido. No caso, nós vamos utilizar o intervalo da primeira coluna até a última coluna da matriz data. Os argumentos contidos dentro das chaves do comando contêm os outros comandos que vão ser executados para cada um dos índices da matriz. Então, como o índice pré-determinado foi o número de colunas, então esse comando vai ser executado coluna a coluna, uma de cada vez. Eu poderia ter feito o cálculo manualmente, só que isso ia demandar muitas linhas de comando e muito tempo gasto. Então, no caso, o comando for vai fazer esse trabalho para a gente. O comando aqui está pedindo para pegar o primeiro elemento de cada coluna da matriz data e elevar ao quadrado e soltar o resultado correspondente. Então, vamos ver o que ele vai soltar para a gente. Aqui, como a gente pode observar, o primeiro elemento era o número 1, elevado ao quadrado deu 1. O segundo elemento era o elemento 5, que elevado ao quadrado deu 25. E assim por diante. O comando for tem uma limitação, ele só aceita um índice de cada vez. Então, se eu quiser executar esse comando para 2 índices simultaneamente, eu tenho que colocar um comando for dentro do outro. Então agora, apenas para exemplificar, uma outra função que também pode ser utilizada para fazer loop no R é a função repeat. Então essa função ela depende de uma condição que você vai pré-determinar e também de um comando de parada. Então o que isso está indicando? Que essa função que está contida entre as chaves do repeat vai ser repetida enquanto essa condição não for atendida. Então a partir do momento que essa condição é atendida, o comando é parado. Então para exemplificar, aqui nós vamos criar uma variável a igual a 1. Dentro do repeat nós vamos colocar que o a vai ser atualizado somando-se uma unidade numérica a cada ciclo. E a condição de parada para esse loop é que o a seja maior do que 200. Então o a vai começar do número 1, vai somar mais 1, vai virar 2, 3, 4, 5, até chegar em 200. Quando ele chegar em 201, o comando vai ser parado. Então aqui, como podemos ver, a variável a atingiu o valor de 201. Agora, com esse exemplo, a gente pode notar que é possível agrupar todas essas funções de loop. Por exemplo, aqui, utilizando a mesma matriz que foi criada com os dados iniciais, a gente vai atribuir o índice i para as linhas
o índice J para as colunas e vamos definir 3 variáveis: a variável C igual a 10, a variável diff igual a 1 e a variável stop igual a 0,1. Então, essas variáveis vão ser utilizadas também para demonstrar uma outra aplicação, uma aplicação diferente da função repeat. Então, aqui dentro das chaves da função repeat, a gente pode notar que vai ser criada uma nova variável A igual a C, que já foi criada anteriormente, uma variável B, que vai ter uma função que vai estar atribuindo 2 vezes o valor está contido na matriz data, com o índice I para as linhas e o índice J para as colunas, e o A que foi atribuído anteriormente vai ser utilizado também nessa mesma equação. De posse desse valor que vai resultar na variável B, ela vai ser inserida na equação que vai resultar na variável C. Depois vai ser calculada a diferença entre A e C, e esse comando repeat só vai ser parado se ele atender a essa condição, que é qual? O valor calculado pela diferença de A e C ser menor do que o valor pré-determinado em stop. Se essa condição for atendida, então o loop vai parar, o último valor calculado de C vai ser indexado numa matriz que nós vamos criar agora, também vazia, com 4 linhas e 10 colunas, e então o loop volta na função for. Então todos esses comandos vão ser repetidos até atender a esse critério de parada para cada linha I e para cada coluna J da matriz data. Aqui só para demonstrar a matriz que vai ser utilizada para indexar os valores calculados. Então vamos rodar esses comandos. Então a gente pode ver que a matriz foi atualizada com os valores calculados. E esses valores, se fossem colocados nessas equações para cada linha e para cada coluna, a diferença entre os valores calculados atenderia a essa condição para parada. Se isso não fosse verdade, o comando estaria rodando até agora. Como a matriz criada foi preenchida com os valores que foram gerados pelos nossos comandos, isso significa que as condições para o andamento do código foram atendidas. Então, agora um outro exemplo que começa da mesma maneira que o exemplo anterior, com 2 funções for para os índices I e J em relação às linhas e às colunas. Nós vamos criar as mesmas variáveis C, diff e stop, mas dessa vez para fazer o loop dentro de cada índice I e J, nós vamos utilizar o comando while. Então, while significa enquanto. O comando while tem uma função condicional que determina a continuidade do loop. Então, enquanto essa condição estiver sendo aceita, o loop continua rodando com todos os argumentos contidos entre as chaves. A partir do momento que a condição não é mais atendida, o loop para. Então, o código vai seguir a sua sequência lógica. No caso, a função condicional que a gente usou foi diff ser maior do que o valor de stop. Então, enquanto o diff for maior do que o stop, o loop vai continuar rodando. Ele vai fazer os mesmos cálculos que foram utilizados no problema anterior, no exemplo anterior, e a partir do momento que o valor de diff for menor do que o valor de stop, o loop para. O valor de C calculado, então, vai ser indexado na matriz vazia que nós vamos criar, com o índice I para a linha e o índice J para a coluna. Então, aqui para exemplificar, a matriz criada está vazia para indexação, e agora nós vamos rodar os comandos. Agora podemos ver que a matriz iter, que estava vazia, foi preenchida com os valores calculados pelos comandos que estavam contidos dentro da função de loop. Nós podemos notar também que, como os cálculos que a gente solicitou aqui nesse comando foram idênticos aos cálculos no exemplo anterior, a matriz que foi criada anteriormente contém os mesmos valores da matriz que foi criada agora. Bom, então como podemos ver, as funções de loop são muito úteis e são muito utilizadas, não só na plataforma R, como em diversas outras linguagens de programação, e elas são aplicadas principalmente quando o código a ser executado
ele vai ser aplicado a um grande número de variáveis, ou de vetores, ou de colunas ou linhas de uma matriz, e eles permitem agilizar esse processo, ao invés de ter que ficar copiando e colando os comandos a todo momento. A gente programa o que a gente quer que seja feito, e as funções de loop permitem aplicar esse mesmo comando para diversas variáveis diferentes. Mas, no entanto, esses comandos de loop apresentam também algumas desvantagens. Por exemplo, quando você tem um grande número de cálculos a serem feitos ou bancos de dados grandes, essas funções acabam se tornando inviáveis pelo tempo que elas demoram. Bom, pessoal, nós tentamos utilizar exemplos simples de como funcionam as funções de loop no R, mas essas funções podem ser aplicadas para resolver outros problemas mais complexos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!